Este é o primeiro convite que, enquanto Presidente da República, aceitei da parte do poder local para uma cerimónia evocativa de um aniversário, neste caso, do aniversário de elevação à cidade de Abrantes. Isso deve-se à persistência, à determinação da Senhora Presidente da Câmara, mas acabo de descobrir que se deve também ao facto de estar rodeado de abrantinos que desconhecia, a começar no senhor chefe da Casa Militar e a acabar num dos ajudantes de campo. Ocultaram-me até este momento a razão profunda pela qual era tão importante dar primazia a Abrantes na programação das atividades do Presidente da República. Em boa hora, aqui estou, em Abrantes, porque antes do mais me sinto num momento de evocação de 40 anos do poder local. Sinto-me regressado aos meus 20 e poucos anos, deputado constituinte, e ao debate acerca do poder local na democracia que estava a nascer. E se houve matéria em que se suscitou uma unanimidade, um consenso, como se diz agora, uma convergência de pontos de vista, essa matéria foi a matéria do poder local. Todos sentíamos, os mais novos e os mais velhos, que era preciso virar uma página relativamente à prática da ditadura. Era preciso apontar para a descentralização e não apenas para a desconcentração. Era preciso dar ao poder local todo ele uma dignidade, uma relevância política e uma capacidade de aproximação cívica que não tinha existido no regime político anterior. E assim nasceu o poder local democrático. E tive depois a oportunidade de testemunhar, participando, como autarca, as várias fases desse poder local. A primeira fase, nos anos 70 e começo dos anos 80, estávamos a aprender a fazer democracia. Tudo era uma novidade. Era uma novidade fazer funcionar os municípios, era uma novidade erradicar as freguesias, era uma novidade criar a estrutura legal, administrativa e satisfazer as necessidades básicas, a água, as infraestruturas de saneamento, as vias de comunicação. E depois, numa segunda geração, ver nascer projetos já virados para a educação, para a cultura, para a qualidade de vida, para a satisfação de outras necessidades sociais. E numa terceira geração, conjugar todas essas realidades com o planeamento e o ordenamento do território, com uma visão virada mais para o futuro do que para o presente, ou, por uma maioria de razão, para a satisfação de carências herdadas do passado. E essa saga do poder local, uma saga que vai na quarta geração, que de alguma maneira hoje também celebramos. E que celebramos ao longo deste ano de 2016. E como aqui já foi dito, celebramos na pessoa de milhares e milhares de portuguesas e portugueses que de outra forma não teriam tido a oportunidade de participar no exercício do poder político e de servir a causa pública e que o fizeram através do poder local. O poder local é uma das diferenças qualitativamente mais relevantes da democracia portuguesa em relação a tudo o mais que tinha sido vivido na história pátria.
Este poder local democrático, este poder local baseado na proximidade, este poder local escola de civismo e de participação. No caso de Abrantes, soma-se a esta realidade uma história riquíssima e a importância do século, do primeiro século, sobre a elevação à cidade. Uma história riquíssima. Foi aqui já evocada. Vem dos primórdios da nacionalidade. É verdade que há algum tempo ainda, através da doação real efetuada a uma ordem religiosa, mas depois rapidamente reconvertida numa realidade, a realidade do primeiro foral de Dom Afonso Henriques, que se iria projetando no tempo até à uniformização dos forais manuelinos, criando um espírito de corpo, uma autonomia e, ao mesmo tempo, também já foi dito, uma importância geoestratégica que assinalou os primeiros tempos da nossa monarquia. A primeira dinastia, o arranque da segunda dinastia, passam muito pela história de Abrantes. Mas não pararia aí a importância de Abrantes. E é curioso notar como, estando presente nesse momento fundador da nossa monarquia, assume um papel acrescido quando se trata da afirmação do Estado liberal e quando surge e se implanta a República no nosso país. Não é por acaso, já todos o disseram, que Abrantes é um caso singular de cidade criada durante a Primeira República. O espírito republicano vem juntar-se ao espírito liberal, vem juntar-se a uma história feita de vivência cívica, e diríamos hoje autárquica. É tudo isso que estamos hoje aqui a celebrar. E, portanto, estamos a celebrar o passado. Não admira, portanto, que vários dos presentes tenham recebido galardões que, em rigor, foram atribuídos aos seus antepassados. Vieram aqui netos e filhos receber aquilo que era um preito de homenagem aos seus pais ou avós. E ao recordarmos todos quantos fizeram o passado de Abrantes, fez bem a senhora Presidente da Câmara ao juntar o nome de uma querida amiga da minha infância, a engenheira Maria Lourdes Pintacelo. Porque ela era, à sua maneira, como a senhora Presidente da Câmara também é, mas ela era, se quiser, de uma forma ainda mais indomável, o retrato de Abrantes. Maria Lourdes Pintacelo era uma mulher independente, era uma mulher de uma isenção total, era uma mulher de uma devoção apaixonada à causa comunitária, era uma mulher, ao mesmo tempo, ligada às raízes, profundamente patriota, mas universalista, abrindo para todo o mundo. E depois era uma força da natureza. Como são os abrantinos, como é Abrantes. São forças da natureza. E isso explica o seu passado, o vosso passado, mas explica também o vosso presente. E daí que tenha havido, nos galardões atribuídos, o mérito reconhecido ao presente. Ao presente das pessoas e ao presente das instituições. Ao presente das pessoas, aqueles ou aquelas que todos os dias contribuem para o prestígio de Abrantes, assim contribuindo para o prestígio de Portugal. Mas também as instituições, porque uma cidade, como um município, não é um somatório inorgânico de pessoas. É um tecido, é uma rede feita de várias redes institucionais. E as instituições, todas elas, as sociais, as económicas, as culturais, as religiosas,
as políticas, as cívicas, têm um papel a desempenhar. E aqui foi galardoado esse papel. Permitam-me que sublinhe o gesto tido na pessoa do Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, que quis dizer isto, que Abrantes está feliz por ter as Forças Armadas portuguesas aqui. E o Comandante Supremo das Forças Armadas está feliz por isso acontecer. Isso acontecer no presente e continuar a acontecer no futuro. É importante para as Forças Armadas portuguesas, em particular para o Exército, é importante para a cidade de Abrantes e para o município de Abrantes. Homenagem, portanto, ao presente também. E ao presente, não só dos que se destacaram e destacam na sociedade civil, mas daqueles que na própria autarquia servem todos os dias à causa pública. E por isso apreciei de sobremaneira que esta cerimónia começasse pela homenagem aos colaboradores da autarquia. Àqueles que há 25 anos servem zelosamente o bem comum. Porque também por aí passa o espírito gregário que faz a força de um município e, neste caso, de uma cidade. Mas com a sua imaginação, a senhora Presidente da Câmara não podia ficar aqui. Porque olha para o futuro, entendeu que devia ser galardoada também a Matilde. Quem é a Matilde? Aquele bebé rechonchudo, que foi aplaudido sem perceber porquê. Um dia mais tarde lhe dirão que começou a sua carreira pública sem saber, com menos de um ano de idade, mas que significa o quê? Uma aposta no futuro. Confesso que foi a primeira vez que vi um tal galardão. Mas alguma vez havia de existir uma primeira vez. Porque não apenas se assinala o mérito do passado, se reconhece o mérito do presente, mas se aposta no mérito do futuro. Grande responsabilidade para os pais e demais familiares daquela criança, porque ela tem de estar à altura das responsabilidades da medalha que recebeu. Não pode defraudar as expectativas. Mas o mais importante é a aposta de futuro, simbolicamente representada naquela medalha. Quer dizer que Abrantes cidade, celebra 100 anos, mas olha sobretudo para o futuro. E por isso aqui ouvimos a senhora Presidente da Câmara, depois de termos testemunhado um jovem que é futuro, sendo já presente e ilustre, é muito mais futuro, e termos ouvido o Sr. Ministro falar dos desafios do futuro de Abrantes e de Portugal. E um desses desafios é, efetivamente, o da descentralização. Se quiserem, é o do reforço do poder local. Não é o único desafio. Temos desafios financeiros graves e importantes, temos desafios económicos fundamentais, sem os quais os desafios financeiros ficarão limitados no seu alcance social, temos desafios sociopolíticos, mas há um desafio de organização, de ordenamento do território e de concretização do espírito da Constituição da República Portuguesa. Esse é o desafio da descentralização. É tomar estes 40 anos de poder das freguesias e de poder dos municípios e aprofundá-lo e enriquecê-lo e projetá-lo conjuntamente com a experiência das comunidades intermunicipais e das vivências que ultrapassam os meros municípios. Ir mais longe. Não mais longe para criar estruturas que sejam burocráticas ou pesadas. Não, mais longe para permitir também concretizar de melhor forma as aspirações de desenvolvimento económico, social e cultural de que era portadora a Constituição, e é,
da República Portuguesa. A descentralização é um tema fundamental neste ano de celebração dos 40 anos do poder local. E por isso, o debate que sobre essa matéria venha a ser feito e as decisões que venham a ser tomadas vão ser muito importantes para a quinta geração de poder local que está a nascer. Mas regressemos a Abrantes. Eu disse que a imagem que tinha de Abrantes passava muito pela imagem que tinha de Maria de Lourdes Pintacelo. Agora completada com a descoberta de muitos outros abrantinos, alguns eu já sabia que o eram, mas outros não sabia que o eram, o que me faz compreender como é que chegaram onde chegaram e o sucesso que tiveram fruto destas suas raízes. Porque aqui em Abrantes nós encontramos uma situação singular de entrosamento económico, social e cultural, de espírito cívico, se quiserem, de homogeneidade social, de complementaridade de atividades económicas, de centralidade geográfica. A razão tinham os antigos em termos geoestratégicos, que explica o porquê da importância de Abrantes e dos abrantinos. Do que se trata agora, e esse é o vosso desafio, é o de projetarem essa vossa vitalidade para o futuro. É mais um século, 2 séculos, vários séculos de vida, proporcionando às Matildes de hoje e às Matildes de amanhã condições de vida ainda superiores àquelas de que puderam usufruir. E o Presidente da República, em nome de todas as portuguesas e todos os portugueses, aqui está para agradecer a Abrantes e aos abrantinos não apenas um século de cidade, nem apenas muitos séculos de vivência municipal, mas esta pujança projetada para o futuro, ao serviço de Abrantes, mas também e, sobretudo, ao serviço de Portugal. Muito obrigado.